Bem-vindos a mais um webinar da Mentorama. Essa noite a gente tem uma convidada muito especial que está aqui com a gente já. Ela tem muita coisa legal para contar para vocês que estão interessados na área de UI, né? Introdução da carreira, sobre o que é esse mercado, quem é esse profissional, como trabalha esse profissional, vocês vão descobrir já já. Débora, tá ansiosa? Eu tô. Que legal, pessoal também. Boa noite, pessoal que está entrando. Sejam bem-vindos. A Débora tem muita coisa legal e vai contar para vocês hoje. Para a gente conhecer vocês hoje, já conta aqui no chat de que parte do Brasil ou do mundo vocês estão falando. Porque não sei se a Débora sabe já e o pessoal do chat sabe, mas a Mentorama aí é presente não só no Brasil, mas em outros países também. Vamos conhecer o nosso público hoje, Débora. Salvador, Bahia, Brasília. Juliana, grande beijo. Americana, Guarulhos, Rio de Janeiro, Tatuí, Rio de Janeiro também, BH, aí da sua terra, Débora, Porto Alegre, Mentorama, qualquer dúvida pode perguntar. É verdade, galera, quem tiver dúvidas pode perguntar aqui no chat também, tá bom? Já já a gente vai conversar com vocês. São Paulo, mas estou morando no Rio Grande do Sul, seja bem-vinda, Bárbara. Florianópolis, Belo Horizonte, tem gente do Brasil inteiro. Cadê o pessoal do norte do país? Aí, Fortaleza, olha só. Boa noite, Tamires. Que legal. Agora a gente quer saber também mais de vocês, então já conta pra gente quem já é da área de UI, ou quem é de alguma área correlacionada, ou de repente, se você é um curioso, uma curiosa aí que está querendo migrar de área, conhecer novas oportunidades, conta pra gente aqui no chat. Vamos ver quem está migrando e quem é da área. Trabalho como designer digital focado em anúncios, Wellington. Rebeca é uma curiosa. Vamos, Rebeca, o bichinho aí do UI Design vai hoje te pegar e você vai virar uma grande profissional da área. Bora lá. Sou designer, aprendendo front-end e quero agregar mais. Legal, Robson, estudante de análise de sistemas. Bailarina, mais curiosa. Olha só, Camille. Vamos ver a Débora também, gente. Fiquei sabendo que a Débora também é bailarina. Sou designer eu danço, só não sou migrando. bailarina. Ah, tá. Mas é uma grande designer. Vamos descobrir mais sobre ela. O Victor falou, tenho 16 anos, desde os 12 gosto de criar elementos visuais com Photoshop. Fiquei interessado com UI. Olha só, desde Então, tá jovem igual aí. eu. Exatamente. Vocês vão se identificar com a história da Adolescente. Débora. Que legal, galera. Enquanto a gente está esperando mais gente entrar, a gente já está aí com mais de 90 pessoas online. Exatamente, tem bastante gente aqui. A gente está já aguardando um minutinho para entrar mais gente. Enquanto isso, eu quero conhecer quem são aí os visitantes pela primeira vez hoje aqui no webinar. Tem uns da casa, tem uns que são novatos. Conta pra gente se você já é aluno nosso, para a gente dar um oi para vocês aí. Se você, de repente, não é aluno, mas está pela primeira vez com a gente, deixa eu conhecer vocês. Bastante gente pela primeira vez. Nunca tinha ouvido falar, Wellington, primeira vez. Olha só quanta gente pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Tem mais gente que é novata? Não, boa noite, faço livros digitais. Olha, em minha primeira vez sou estudante de design, Priscila. Participo do webinar de ontem. Olha só, participei do webinar de ontem, que bacana. A Mayara, eu, primeira vez, assisti ontem com a Nina. Que legal, Aline. Bom te ter novamente. Olha só, conheço a Mentorama há alguns meses, tenho muito interesse em comprar um curso, mas não tenho dinheiro. Victor, é uma oportunidade bem legal para você essa noite, a gente já vai te contar, tá bom? Primeira live que eu participo, design e marceneiro transicionado para o XUI, olha só que legal. Aliás, Nossa, muito legal. além da área de UI, a gente também tem a parte de design de interiores aqui na Mentorama, é muito legal. Ontem a gente teve uma live no Instagram muito legal com uma moça do Discover Home and Health, foi incrível. Gente. Depois vocês podem olhar lá no Instagram e tem muita novidade também. Vamos começar, a galera já chegou aqui, tem bastante gente na sala, então vamos começar a falar sobre introdução ao UI Design. Antes disso, quero que vocês coloquem um ok, se vocês estão escutando direitinho, eu e a Débora. Testa o microfone, Débora, por favor. Ei, gente, boa noite. Perfeito, Ok? a galera está escutando. Estão vendo o vídeo certinho em cima do chat? Ou está atrapalhando o slide? Show, tá tudo ok. Gente, a Débora vai ter muita dica legal, então já anota em qualquer lugar que você tiver aí, todas as dicas dela, que são dicas valiosas aí para você que quer entrar na área e conhecer mais dessa área também, tá bom? Lembrando que aqui no chat, atenção agora, a gente tem um botãozinho de pergunta, tá? Você pode ativar, fazer uma pergunta e enviar no chat. Algumas a gente vai responder durante o webinar
e outra a gente responde ao final. Tá bom? Pode ser pergunta sobre a carreira dela, sobre algo que ela esteja falando relacionado a alguma técnica de UI, pode ser algo sobre o mercado, sobre a Mentorama, fiquem à vontade, tá? Lembrando que a nossa equipe de consultores também estão no chat para conversar e tirar suas dúvidas, ok? Aos viajantes aí aos primeiras viagens da Mentorama, quero apresentar um pouquinho para vocês quem é essa grande marca aí que está crescendo no mercado, tá? E a gente tem um prazer de compartilhar conhecimento com vocês. A Mentorama tem menos de um ano de mercado, a gente já temos mais de 3 mil alunos nos nossos cursos, são mais de 33 programas de ensino, entre eles na área de game design, design e programação, tá? Começando marketing também, e são 3 direções de estudos aí com muita novidade sendo lançada a todo momento, tá? E a gente alcançou esse sucesso, a gente espera alcançar o sucesso junto com os nossos alunos. Por quê? A gente tem um formato diferenciado, onde a gente acompanha o nosso aluno desde o início, desde o zero, da base, até ele se tornar um grande profissional aí, começar a ser um grande profissional, porque, claro, a gente vai crescendo com experiências da vida, mas a gente realmente já prepara aí para você estar voltado a um portfólio, voltado ao que o mercado precisa, ao que o mercado quer e deseja de um novo profissional. E a gente só alcança isso porque nós temos grandes parceiros de mercado, então a gente traz o dia a dia dessas empresas. Nós trazemos toda a experiência de profissionais dessa área para os nossos cursos. A gente traz no dia a dia, nas atividades, a demanda do mercado, o que o mercado precisa, o que o mercado espera numa contratação. E a gente sempre está buscando montar aí um curso, né, sempre atualizando os nossos cursos para que vocês sejam sempre atualizados como profissionais da área. Tá bom? Eu sou o Caio Pérez Pérez, vou ser o host esta noite de vocês. E agora sim, quero que vocês no chat, pessoal, coloquem muito aplauso, emoji, uhul, para receber nossa incrível convidada de hoje, que é ela, Débora Vieira, que trabalha na Fundação Getúlio Vargas. Ela é designer de produtos aí, e ela vai trazer muita experiência legal para vocês, tá? A galera tá muito feliz aqui no chat, Débora, realmente super bem-vinda, tá bom? Então vamos começar. Pode compartilhar a tela aí para apresentação. Gente, vocês vão ver como é uma profissional incrível. Conta pra gente, Débora, seus segredos. Então, gente, primeiramente, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou a Débora Vieira, eu tenho 27 anos. Eu vou contar um pouquinho aqui sobre a minha trajetória. Eu sou Product Designer hoje na Fundação Getúlio Vargas. Eu cuido de um projeto de educação infantil voltado para alfabetização. É um projeto que é lá no Maranhão, mas a gente está fazendo tudo remoto, é um projeto social muito legal. Eu sou formada em design de produto na UENG, eu formei lá em 2016, e eu estou cursando MBA em design de interação atualmente no IGTI. E na hora que a gente olha assim, parece que minha trajetória foi bem linear, mas eu entendo que ela não foi, eu acho que ela foi mais cíclica, assim. Eu comecei a gostar de design assim muito cedo, então quando eu já tinha 15, 16 anos, eu ficava igual nosso colega que falou mais cedo, brincando com Photoshop, brincava com HTML, fazendo blogs e tudo mais. E acabou que eu fui para outros caminhos, fui fazer design de produto, eu gosto muito de moda, então acabei estudando moda, trabalhei com moda também. E logo no início da faculdade, eu tinha começado a trabalhar em agência como designer, acabei indo para outros caminhos, né? E depois, quando eu formei, eu voltei para agências. E aí eu comecei como designer digital. E aí eu fui começando a pegar alguns sites, algumas landing pages, mas sempre com a ajuda, né, dos meus coordenadores e dos meus chefes. Aí eu fui para uma outra agência, e aí eu era a única designer digital, então foi uma época que eu tive que correr muito atrás de informação, porque eu não tinha a quem pedir ajuda, né? E aí logo depois eu aprendi muito, né? Eu fui para uma outra agência já como web designer, já cuidando especificamente de sites, até que eu fui contratada como UI UX na última empresa que eu trabalhei, que é a Oasis, que é inclusive uma das parceiras do Mentorama. E aí eu lidei com vários clientes, e um cliente que eu cuidei por muito tempo, eu tenho um carinho especial, inclusive a Souvenir. E atualmente eu tô gostando muito da área de design social, assim, mas como product eu acabo lidando tanto com a parte de UX como com a parte de UI. Vou falar um pouquinho disso mais para frente também. Bom, a gente está na Semana das Mulheres, né? Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre a minha experiência como mulher na área de tecnologia e algumas dicas também. Para ilustrar, eu trouxe o exemplo da Ada Lovelace, que ela foi a primeira programadora. Ela não foi a primeira programadora mulher, ela foi a primeira programadora, a primeira pessoa a escrever uma linha de código. Então, ela é a mãe de tudo que a gente tem hoje. E uma outra dica de filme que é Estrelas Além do Tempo, que conta a história de 3 mulheres, é um filme baseado em fatos reais.
que tem a ver ali com tecnologia, porque tem elas lidando muito com computadores ou fazendo contas que os computadores não conseguiam fazer ainda. Então é um filme muito legal também. E falando um pouco sobre a minha experiência e algumas dicas que eu tenho para dar, quando eu migrei, eu senti uma dificuldade grande, porque eu entrei num time só de homens, assim, e foi eu senti um pouco de choque, assim, que eram 10 homens e só eu de mulher. Com o passar do tempo, eu fui ficando mais amiga deles, fui conquistando meu espaço, conseguindo levantar minhas bandeiras, e eu também fui vendo o time de mulheres crescer, o que foi muito legal. Então, quando eu saí, já tinha mais de 10 mulheres no time, acho que agora já cresceu até mais, que era sempre uma bandeira que eu levantava, né, de contratar mais mulheres. Foi muito legal ver esse crescimento lá dentro. E a dica que eu tenho é a gente criar aliadas e aliados, né? Aliadas porque a gente precisa de ter essa rede de apoio, né, entre as mulheres. É legal que a gente tenha um ambiente seguro para que a gente possa falar sobre os nossos medos, sobre as nossas seguranças. Às vezes a gente está com alguma dúvida que a gente acha que é dúvida boba e não quer tirar ela com um grupo grande, ou tem medo do homem falar um pouco mais paternalista ou professoral, enfim. Então é bom a gente criar esses grupos para a gente também se apoiar. E eu coloquei entre parênteses os também, porque eu acho que os homens também têm que nos ajudar nisso, né? Usar a voz deles para dar voz para quem não está sendo ouvida em algum momento. Uma outra dica é para a gente se posicionar de forma firme, sem ser inflexível. É um meio termo que é um pouco difícil, né? É um exercício diário mesmo, mas esse posicionamento ele vem de embasamento, ele vem de uma postura, de um tom de voz, que muitas vezes a gente vai precisar adotar. Então, a minha dica é para ter realmente embasamento para os argumentos, né? A gente não toma decisões no UX baseado em achismos, assim, a gente toma baseado em dados, em pesquisas, na teoria, se for necessário. Então, para que a gente consiga discutir de uma forma, até mesmo para a gente se sentir mais segura, é importante que a gente tenha esses argumentos. E esteja atento a ajudar outras mulheres, né? Então, a gente quer que as mulheres deem a mão para a gente, mas a gente também tem que ficar atenta, porque às vezes tem alguém que está passando por alguma situação e que você pode ali dar a mão e ajudar. E falando sobre criar redes, né, de mulheres, a gente tem esses coletivos, grupos e eventos que são muito legais, que são focados só para mulheres. A gente tem o Ladies da UX, que eles têm que eles chamam de capítulos, né, em várias cidades. Você pode até dar uma olhadinha se tem na cidade que você está. Tem o UX para Minas Pretas, né, que é voltado para as meninas negras, que geram muito conteúdos muito legais. A gente tem mulheres de produto, que é um pouco mais amplo, né? Não é só de UX, é mulheres que estão ligadas com o produto de diversas formas, então pode ser PM, PO, Scrum Master. E tem o X-Tech, que é um evento de tecnologia voltado para mulheres desenvolvedoras, que já tem muito tempo aí de mercado. Ano passado o evento foi online, por causa da pandemia, acredito que esse ano também vai ser, mas mesmo se você não é desenvolvedora, você consegue participar, porque tem muita coisa legal que é voltado para mulheres no geral, ou sobre a tecnologia no geral mesmo. E eu deixei aqui também. Opa, quer falar? Caio. Não, tudo bem. É que tem uma pergunta aqui que é interessante, né? Que a gente está falando sobre o UX e o UX. Dá um gostinho para quem ainda não sabe, para entender o que a gente está falando. O que seria UX? UX é User Experience. Eu vou falar um pouquinho mais para frente para a gente entender, mas é a área que lida com a experiência do usuário como um todo. Mas é que eu vou chegar lá, vou dar uma explicaçãozinha melhor. Voltando aqui rapidinho, eu deixei aqui duas listas que são legais para a gente dar uma olhada. Vocês podem jogar no Google, que é facinho de achar. O primeiro é do UX para Minas Pretas, que são 11 mulheres negras que trabalham com UX para seguir no LinkedIn. E o segundo é do UX Collective, que é uma lista de 40 mulheres, e aí são mulheres do mundo inteiro para a gente seguir, então é bem legal. Bom, agora eu já começar a falar sobre o UI, né, que é o objetivo aqui. A sigla, né, UI, o I significa User Interface, que em português é interface de usuário. E o que é interface necessariamente? Interface é tudo aquilo que permite o usuário alcançar um objetivo. Ela é a ponte, né, entre o usuário e o objetivo. Um exemplo, se eu preciso ligar para alguém, eu preciso colocar os números em algum lugar e eu preciso chamar. Atualmente, a gente faz isso através do celular ou do smartwatch, por exemplo. Mas o telefone fixo, por exemplo, até aqueles telefones de girar mesmo, eles também não deixam de ser uma interface. Depois do boom, né, do touchscreen, a gente acaba lidando muito com telas, né? Mas, assim, na prática, na teoria, na verdade, interface é tudo aquilo que me permite alcançar o objetivo. Então, a Alexa, por exemplo, que é comando de voz, também é uma interface. Mas no dia a dia do UI, a gente lida realmente com telas mesmo. E qual que é o nosso objetivo quando a gente está projetando essas telas?
é simplificar, facilitar e humanizar. Então, a gente quer que o usuário consiga completar as tarefas de uma forma tranquila, que ele não fique estressado, que ele saiba o que ele está fazendo, que ele saiba o que vai acontecer quando ele clicar naquele botão e que ele consiga, né, fazer o que ele tiver que fazer ali de uma forma tranquila. E aí vocês perguntaram, né, sobre UX. Eu vou falar muito sobre UX hoje, apesar de ser sobre UI, porque não tem como a gente separar um do outro. O UI, ele interfere diretamente no UX, né? Então, ele interfere na experiência que o usuário vai ter. Então, o UX é uma área muito ampla, é realmente um guarda-chuva que compreende várias áreas. Eu deixei aqui as principais, que é arquitetura de informação, UX Writing, o próprio UI, análise de dados, pesquisa, análise heurística, jornada de usuário. Então, o UX é meio que o que você não vê, e o UI é o que você vê, de uma forma assim bem simplista, né? Mas é porque o UX é todo aquele trabalho de pesquisa, de teste, de entender o que o usuário precisa. E por que o UI interfere? Porque se eu fizer a pesquisa toda certinha, beleza, mas eu cheguei lá no aplicativo e vou dar um exemplo assim, a pessoa quer chamar um Uber. Se ela não consegue entender o que é clicável, o que não é, se ela não consegue ler a placa, se ela não consegue entender se o carro está vindo ou não, eu estou ferindo a experiência dela. E esse é um problema de UI. Então, o UI é tudo aquilo que eu consigo ver, né? Como eu disse, que são as cores, a tipografia, os componentes, o layout propriamente dito. O Design System faz parte do UI, vou falar um pouquinho dele mais para frente. A estrutura visual faz parte do UI, guia de estilo, enfim. E o foco, quando a gente está desenhando, é no usuário. Então, a usabilidade ele tem que estar acima de beleza. Não adianta a gente desenhar uma coisa que seja linda, com muitas animações, se eu não estou pensando no usuário, se ele não vai conseguir entender o que ele está fazendo, se ele vai se sentir perdido, se demora demais para carregar e ele fica sem paciência e fecha a página. Então, a gente tem que pensar, toda vez que a gente tiver uma dúvida entre alguma coisa que seja mais usual e uma coisa que seja mais bonita, a gente escolhe o usual. Mas a gente ainda tem que entender que o fator beleza, né, o fator estética, ele também é importante, porque ele é a conexão com o usuário, né, no quesito emocional. Então, com a interface, eu consigo fazer o produto parecer mais sério ou mais divertido. Então, o fator estético também é importante. E como que é o processo de UI? E aí, falando assim, num geral, tá, gente? Isso vai variar muito de empresa para empresa, de como que são os processos internos, de como que eles estruturaram cada vaga. Aqui eu estou falando mais no sentido de ter profissionais diferentes de UI e de UX. Então, o que é o ideal? O ideal é que o profissional de UI acompanhe o UX desde o início. Então, o projeto entrou, e aí ele vai acompanhar, mesmo que seja um pouquinho de longe, mas é legal que ele já esteja imerso naquele cenário. Se isso não acontecer, é importante que o UX ele repasse o que ele aprendeu, o que ele viu nas pesquisas, quais foram os insights que ele teve para o UI. Então, a partir disso, a pessoa, né, do UI, ela vai analisar esses dados, ela vai analisar o wireframe, porque o wireframe, normalmente, quem faz é UX, ele vai analisar os concorrentes, e aí, provavelmente, uma análise de concorrente mais profunda já vai vir do UX, mas é legal que você, como UI, também faça a sua própria análise de concorrente, também né, prestando atenção nessas questões de interface, como que eles organizam, quais são as cores que eles utilizam. É bom que você busque também referências e analisar a identidade. Então, a empresa, a marca, o produto, enfim, ele vai ter um manual de identidade. E é importante que você siga isso. Ele não pode parecer um produto descolado, né? A menos que seja estratégia, mas então aí vai vir brifado. E aí, a partir disso, a gente começa o desenvolvimento inicial. Essa parte também varia muito. Então, se a pessoa já tem design system, enfim, mas eu vou falar aqui de uma maneira mais geral. Então, provavelmente você vai ter que criar uma paleta de apoio, porque a maioria das identidades não compreende a quantidade de cores que a gente precisa no digital. Então, provavelmente você vai ter que criar uma paletinha de cinzas e tudo mais. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, mas isso tem que ser aprovado com o pessoal de branding, ou enfim, quem tiver que aprovar, né? O cliente, enfim. A escolha de fonte, muito provavelmente você também não vai precisar fazer necessariamente, porque ela vai vir na identidade. Pode acontecer de uma fonte ser muito ruim para a leitura, dela ser muito rebuscada e você ter que propor uma fonte melhor. Mas, no geral, provavelmente você vai trabalhar com a fonte da própria marca.
E a geração de linha visual, que é basicamente você fazer o layout das telas principais para ser aprovado por quem estiver aprovando, né? Para depois você aplicar isso no restante das telas. E a gente tem o desenvolvimento de layout, né? Então foi aprovado, eu vou desenvolver o restante do layout. Então você vai desenvolvendo, criando protótipo navegável. Navegável é quando você clica, né, e vai para outras telas. E a gente tem também protótipos navegáveis muito fiéis, que eles vão fazer as animações e tudo mais, e tem protótipos que são mais secos. Ele clica e vai para outra tela. Vai depender da demanda que chegar para você, né? Isso vai depender realmente do briefing. Você vai pensar nas interações, né? Então, o que acontece quando eu clico nesse botão? Ele vai expandir? Ele vai escurecer? O que acontece com ele? Aí esse é o papel do UI definir. E fazer a sessão de design review, que é basicamente você sentar do lado do desenvolvedor e ver se o que ele desenvolveu bate com o que você desenhou. O desenvolvedor, normalmente, ele não tem esse olhar muito apurado para o design. Então, pode ser que ele deixe alguma coisa meio desalinhada, tem que conferir algum espaçamento. Então, por isso que é importante conferir. E numa empresa que tem cultura de teste, isso vai sempre sendo testado, né? Volta os ajustes para você, testa de novo, e vai sendo assim. Então, quais são os entregáveis, né, no geral? A criação de guia de estilo e linha visual, que é basicamente você agrupar tudo que faz parte daquele layout. Então, os botões, quais são os principais componentes, quais são os estilos de fonte, quais são as cores são usadas em quê? Então, essa daqui é um cinza usado para título, por exemplo. O Design System, ele é basicamente isso, né, o guia, a guia de estilo, a linha visual, mais elaborado. Design System já é um assunto à parte, eu não vou entrar muito aqui porque ele é realmente denso, mas ele é basicamente essa padronização. Ele lida também com tom de voz, ele lida com algumas questões de marca, mas ele é basicamente isso. Você ter todos os componentes num lugar, já inclusive desenvolvido, e isso faz com que você ganhe mais tempo no desenvolvimento do layout para o designer e no desenvolvimento também, né, do código. Então, pode ser que você entre numa empresa que já tem um design system bem definido, então aí vai ser bem tranquilo. Pode ser que você entre numa empresa para criar esse design system e pode ser que você entre numa empresa que não tenha. Então, você vai lidar mais com guia de estilo e linha visual, que é isso de uma forma um pouquinho mais enxuta. A gente tem a criação de layout, propriamente dito, né, de uma forma organizada e documentada. Então, é importante que a gente deixe tudo documentado para o desenvolvedor. Então, o que vai acontecer aqui quando eu clicar? Tem que estar lá documentado para o desenvolvedor entender e ele conseguir colocar isso no código. E a criação de protótipo navegável, né, que é como eu falei com vocês, pensando em interações, animações e comportamento. Caio, acho que agora é com você. A gente vai até as cores. Ah, não, vai fazer aqui mesmo? Tá bom. A gente estava conversando aqui no chat um pouquinho, né, dessa experiência que as pessoas pensam. Ah, mas quem dera quando eu trabalhar com isso, né? Você acha que dá para fazer isso pensando em outras marcas, começar a testar isso, prototipar alguns ideais com marcas que já estão no mercado? Você acha que é legal trabalhar com esse exercício? Você fala já e propondo, por exemplo, layouts baseados em marcas que já existem? Isso, porque quem ainda não trabalha na área, por exemplo, para testar, para tentar, é interessante? Como forma de exercício, eu acho que sim. Exercício, para portfólio, eu acho que não. Aí eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Mas como exercício, eu acho que é super válido. Legal. E agora que a gente está falando sobre o mercado, Débora, tem aqui um ponto muito legal que a gente escuta bastante, que é uma área que tem crescido, que é um mercado que está quente, que está ativo, que tem bons salários no mercado. Primeiro, isso é mito ou é verdade? O mercado realmente está aberto a novos profissionais? Ele está realmente... Há demanda no mercado? Você acha que sim ou que não? Tem muita demanda, é um mercado muito aquecido, e eu acho que esse cenário que a gente está vivendo também de pandemia e de trabalho remoto fez com que isso também acontecesse. Então, muitas empresas que estavam ali pensando em fazer uma transformação digital acabaram entendendo que esse era o momento. Então, essas empresas que estão investindo na área digital delas vão precisar muito de profissionais. Então, eu vejo vagas, assim, realmente, todos os dias abrindo vaga. E realmente não foi um setor que foi atingido pela pandemia, pelo contrário, ele acabou crescendo. E aí, sobre
onde trabalhar, você acha que há a possibilidade das pessoas terem um salário realmente interessante e trabalhando de home office, independente da cidade, por exemplo, vai ser bom? Ou você acha que é possível? Sem dúvida. Você Sem mesmo falou dúvida, que... assim, é um mercado que se adaptou muito rápido, né, ao digital, ao home office. Sim, eu mesma. Meu time todo está no Brasil inteiro, assim. Eu trabalho, né, com as equipes do Maranhão. Eu trabalho, inclusive, com as secretarias municipais do Maranhão e eu faço isso tudo estando em Belo Horizonte, né? Então, é super possível. Que legal. Então, o pessoal falou que eu tô dando uma cortada no microfone. Vocês estão me escutando bem? Estão me escutando? Ok. Acho que agora está tranquilo. Perfeito, perfeito. Então, galera, eu quero apresentar para vocês, principalmente para quem está com dúvidas sobre o mercado, sobre como quais são as possibilidades, eu quero mostrar aqui uma oportunidade para vocês, tá bom? Quero apresentar o curso Profissão UX UI Designer, que a Mentorama tem hoje, tá? Que a gente já tem muitos alunos nesse curso, todos têm feedbacks muito positivos, né? Da experiência que eles estão vivendo, que eles estão desenvolvendo, e a gente realmente montou um curso que se adapta à sua necessidade. De repente, para você que tem uma vida corrida, já tem um emprego, já atua em uma área e tem esse sonho de migrar de área, mas ainda não sabe como. Ou de repente, para você que quer começar por algum lugar, não sabe por onde começar, já lê bastante, já estuda bastante, mas ainda não colocou aquilo de mão na massa como o mercado exige. É para você também, tá bom? E a gente desenvolveu um curso muito legal, que vocês vão conhecer agora, tá? A gente já tem alunos aqui no chat. Mas o primeiro ponto muito legal do curso é que você vai ter contato com grandes profissionais da área. Você vai ter aulas, você vai receber o dia a dia de grandes profissionais da área. Então a gente tem a Carla de Bona, por exemplo, que ela é mestre de experiência do usuário, da FIAP. É uma grande UX designer do Brasil, muita gente conhece ela, e ela vai ser uma das mentoras durante o curso de UX UI Designer. A gente tem o Luiz Felipe Parússulo, que é da PicPay, ele aí é head, é tão jovem, mas mesmo assim com bastante experiência e mostrando que é possível sim você se dedicar e você alcançar algo. Ele é head de departamento de produto aí do PicPay. A Lari, que atende aí, ela é do Ladies That UX. A gente tem um webinar com ela também, quem não conhece, depois assiste para conhecer mais a Lari. Ela trabalha com UX Research, para quem não conhece, vocês vão conhecer mais para frente, tá? UX Research de uma das principais marcas de telefonias aí da América Latina. Então ela trabalha junto nessa área. Você vai aprender a parte de design, de UI, para quem gosta bastante de UI, né? Com o Rafael Felício, que ele ninguém mais nada menos, né? Da Oasis, que a Débora conhecia ele. E ele já ganhou 4 Prêmio Awards. Olha só, ele já ganhou 4 Prêmio Awards, né? Ele é muito reconhecido no mercado, ele é júri de grandes premiações, não só no Brasil, também fora do Brasil. Ele, hoje em dia, é head de departamento de produtos e marketing da Oasis. A gente tem o Lucas, da parte do curso Figma, que vai dar o bloco de Figma para vocês, que ele já tem mais de 10 anos de experiência trabalhando com Figma no Brasil. E a galera da Duck Studio, que é o Eduardo Vinícius, que é uma parceira nossa lá do sul do Brasil, um estúdio de design. Eles vão trazer para você muita prática do dia a dia de uma empresa, de um estúdio, de uma agência, para quem está procurando isso, tá? Vai ser bem legal. E aí eu quero, quem não conhece ainda, a gente tem, esses mentores desenvolveram projetos muito legais, vocês podem ver alguns desses projetos em outros webinars com eles também, que tem a nossa página do YouTube, tem projeto deles também na nossa página, no site, na landing page, para você conhecer mais sobre eles. E agora eu quero mostrar para vocês que é possível, porque a gente construiu uma maneira de ensino diferenciada, onde o curso se adapta às suas necessidades. Primeiro que você pode assistir a parte teórica onde e quando você quiser no seu próprio ritmo. Aí eu posto de sábado, posto de terça, de quinta à noite, de quinta de madrugada, quinta de manhã. Você consegue ter esse acesso ao conteúdo teórico que é gravado, tá? Depois disso, a gente é uma empresa totalmente online, 100% online, tá? Todo o nosso feedback, a gente já nasceu daí, o que dá uma diferença, a gente tem uma diferenciação, às vezes, do mercado, porque a gente não é um produto físico, um serviço físico que veio para online, a gente sempre foi online.
Então, a gente já tem uma estrutura bem desenvolvida, onde você assiste a parte teórica, você tira dúvidas no fórum de discussões, você tem lá um tutor que vai te acompanhando, tirando suas dúvidas, você realiza a atividade, você ganha um feedback muito legal das suas atividades através dos nossos profissionais, eles vão avaliar a sua atividade, falar, olha, tem esse ponto para melhorar, pensa dessa forma, olha só que legal se você fizesse dessa outra forma, e aí durante as atividades você vai desenvolvendo projetos, que realmente é o nosso ponto-chave, né? Que a gente realmente quer te preparar para ter um portfólio, para ter projetos no portfólio, né? Tanto no meio do curso, quanto um grande no final, aí na conclusão do curso, para que você possa se destacar no mercado. E tudo isso através de coisas, programas exclusivos para quem é do profissão. Então, quem é do nosso curso de profissão, vou contar para vocês agora a exclusividade que você recebe, tá? Do programa. Primeiro, você tem aí 6 eventos anuais incríveis, sendo workshops, hackathons, a gente tem encontros só para quem é do profissão, só para quem tem esse programa especial que a gente está oferecendo hoje para vocês. Além disso, você tem aulas ao vivo com o mentor também, para poder aí fazer correção de atividades online ao vivo, dicas e eventos especiais com os mentores ao vivo, para poder começar a trabalhar não só com aquele mentor perto dele, com a experiência dele, mas também com outros alunos desenvolvendo, você aprendendo com um do outro também, tá bom? A gente tem o nosso centro de carreiras também, que vai te proporcionar o RH, tá? Nossa central, nossa equipe de RH, vai te dar todo o suporte de consultoria, dicas de técnica de entrevistas, oportunidades de mercado, que se encaixa melhor ao seu padrão, com a empresa que tem aquilo, na verdade, que você busca, o seu sonho, a gente quer te ajudar a chegar lá. Então, exatamente por isso, a gente tem o centro de carreiras que vai te oferecer esse suporte de parte técnica de entrevista, consultoria de carreira para entender o seu momento, e a gente te leva para fazer até 3 entrevistas com os nossos parceiros de mercado. Exatamente. Claro que antes disso, dentro do módulo, você vai ter diversas atividades legais dentro da plataforma que já vão te preparar para fazer trabalhos freelancers antes de chegar nessa etapa final do curso. Porém, na etapa final, você já tem aí 3 entrevistas marcadas pela própria Mentorama, tá? E aí, para quem pensa, mas eu não consigo, eu não tenho suporte, eu sou meio lento, essa é a proposta do curso para você. De repente, não, quero fazer o curso em 6 meses, 8 meses, é possível? Se você se dedicar, é possível sim, tá? O nosso curso, ele tem aí 12 meses, mas você pode fazer ele em até 2 anos, de repente, se você precisa de mais tempo, ou fazer ele em 6 meses, se você quer fazer ele mais rápido. Se você conseguir entregar as atividades, recebendo os feedbacks, você pode fazer ele mais rápido sem nenhum problema, tá bom? Você pode ir aí avançando no curso. E realmente é para quem não sabe nada, a gente está ali realmente para te dar um apoio, de repente para você que gosta de um hobby. Não, eu sempre quis saber desenhar páginas de internet, eu sempre quis... tem esse desejo de criar fluxo, de entender o cliente, de saber fazer as pesquisas necessárias, de repente para aplicar no seu próprio projeto pessoal, que você já trabalha, de repente você é dono de uma loja física, se aplica também ao que você faz. Então, é uma oportunidade para você. Ou, de repente, você que já é da área, já atua, mas preciso reciclar, preciso ver o que está acontecendo no mercado, quero ter essa experiência com grandes profissionais, é uma oportunidade para você também. E aí, seguindo passo a passo, a qualidade de áudio, vídeo, produção é incrível, é impecável dos nossos cursos. A gente realmente se preocupou com isso para que você tivesse esse acesso no fórum de dúvidas, na parte teórica das aulas, na parte de entrega de atividade, a gente dá todo o suporte necessário. E o mais legal, Débora, o pessoal que está assistindo a gente, é que vocês conseguem ver os trabalhos dos alunos, que ainda estão aí com 2, 3 meses de curso, ainda não terminaram o curso, né, ainda estão nos módulos medianos, e já estão desenvolvendo projetos muito legais, que é o que a gente espera dos nossos alunos, né? Em 4 meses, 5 meses, eles já estarem aí desenvolvendo projetos que podem também estar no mercado, realmente é o nosso foco. E o serviço de atendimento que te dá a oportunidade, fiquei com uma dúvida, para quem eu vou correr? A gente não te abandona, a gente está ali com você, realmente para tirar suas dúvidas sobre entrega de atividades, sobre portfólio, sobre mercado, sobre entrevista, sobre todo o nosso processo, a gente está ali no chat exclusivo dentro da nossa plataforma para te dar aí uma monitoria. E a comunidade, Débora, me responda, qual a importância de, desde o princípio, você estar inserido dentro de uma comunidade de pessoas que atuam na área? O que você acha? Quão importante é isso? Nossa, eu acho muito importante, e é uma área muito colaborativa, né? Então tá todo mundo pensando em ajudar, então todo mundo
gosta de dar feedback, gosta de ajudar o outro. Então, eu acho que é super legal e até mesmo para a gente também acompanhar quais são as discussões que estão acontecendo, o que tem de novo. Então, eu acho que é super válido. Legal, a gente já vai falar mais sobre o curso, tem muita gente perguntando aqui sobre o programa do curso, mas o que vocês vão fazer agora? Vocês vão clicar no botão aqui em cima, colocar seu nome, seu telefone, seu e-mail para conversar com os nossos consultores, e você vai poder entender qual é o seu momento de carreira, você vai poder entender quais são suas dúvidas de mercado, o que você busca como profissional. Clicando no botão, você não está comprando nada, você só está garantindo a qualidade aí de tudo que eu apresentei para vocês, eu vou continuar apresentando depois para vocês, e vão poder aí conversar com os dos nossos especialistas, tá? Então clique no botão, garanta essa promoção que está aparecendo para vocês ali dentro, mas não deixa de conversar com o nosso consultor, eles vão chamar vocês depois aí no WhatsApp, no e-mail, no telefone, para entenderem aí qual momento vocês estão. De repente, a gente tem cursos de outras áreas, um outro programa legal também que vai se encaixar à sua necessidade, aquilo que você está buscando. E também a gente tem um presente especial, Débora, que eu não contei, tá bom? Só vou contar no final. Mas você que quer ir participar, realmente ter essa oportunidade, não deixe de clicar no botão, deixa nome, telefone e e-mail e volta para cá, que a Débora vai continuar com a gente. Tá bom, Débora? Vamos lá? Beleza, deixa eu abrir aqui. Ótimo, tem bastante gente perguntando. A gente vai apresentar o programa certinho, tá? Mas tem certificado sim o nosso curso com horas teóricas e práticas, e os nossos consultores vão tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Vamos lá, Débora. Mercado e o futuro, conta pra gente. Beleza, a gente já está conversando, né, um pouquinho aqui sobre as vagas, né? E basicamente é isso, é um mercado que está muito aquecido, então tem muitas vagas e eu acho que isso não vai mudar num cenário tão próximo, assim, eu acho que a tendência é realmente essas vagas continuarem crescendo. E aí, falando sobre vagas, uma coisa legal é que tem duas áreas que estão crescendo muito, que são mais especializadas em design system e acessibilidade. Design system, como eu comentei com vocês, né, é todo um repertório, né, de forma de organizar os componentes, enfim, tem muita coisa ligada a design system, é um assunto profundo, depois eu dou uma pesquisada, mas é um assunto que está em alta, as empresas estão correndo atrás disso, estão correndo atrás de profissionais, estão querendo, né, adotar isso para as empresas, então pode ser uma área legal de especializar também. E acessibilidade tem uma demanda gigantesca, porque só 1% dos sites brasileiros são acessíveis, e eu estou vendo também uma certa movimentação com essa preocupação mesmo, né? Até porque está na lei, né? Mas acaba que né, como eu falei, né, as empresas não entregam um design acessível. Então, as empresas vão precisar de pessoas que entendam de acessibilidade. E a acessibilidade, ela lida com muito mais do que UI, ela lida com UX, ela lida muito com código, mas é uma área legal também para vocês darem uma pesquisada. E a realidade aumentada, que já é muito comum com jogos, mas eu também já estou vendo uma movimentação aí para produtos digitais. Já vi, inclusive, curso de UI voltado para a realidade aumentada. Então, pode ser aí uma coisa legal no futuro. E o que é bom da gente estudar? Então, vamos falar aqui sobre estudar. É interessante que a gente saiba os fundamentos de UX. Então, mesmo que você queira ser UI, você tem que saber UX, porque, igual eu falei, não tem como você separar uma coisa da outra. Então, vai na base, vai nos fundamentos de UX e o básico do design visual, que é lidar com cores, tipografia, grid, sombras, gradientes, etc. E eu coloquei aqui teoria e prática, porque é importante a gente ter os dois. Quando eu migrei, como eu tinha muita teoria, assim, da faculdade, enfim, eu não foquei tanto em teoria, e eu acho que se eu tivesse focado bem no momento da minha migração, teria facilitado muito os meus primeiros meses, principalmente. Então, minha dica é a gente não deixar a teoria de lado para ficar preocupando tanto com a prática. A prática é super importante, porque ela, inclusive, sedimenta o nosso conhecimento. Mas é importante a gente balancear os dois. Metodologias ágeis. Eu coloquei aqui aprender metodologias ágeis, mas é mais num geral. Assim, você não precisa fazer um curso de metodologias ágeis nem nada, mas assim, dá um Google, lê alguns artigos, vê alguns vídeos no YouTube, só para você entender o que se trata e mais ou menos quais são os ritos que eles pedem, porque a maioria das startups, né, e muitas empresas, até tradicionais, estão começando a adotar as metodologias ágeis. Então, só para você não ficar perdido nas suas entrevistas e também quando você realmente estiver trabalhando, é bom que você saiba pelo menos o que é uma planning, o que é um retro, só para você ter uma noção e não ficar perdido. Não precisa saber desenvolver, eu vi o pessoal aqui já discutindo sobre isso, né, se precisa saber
front-end, não precisa. Se você tiver uma base, vai ser ótimo, vai te ajudar muito, porque a gente precisa saber se o que a gente está fazendo vai funcionar ou não. Mas se você não sabe, o que você pode fazer é realmente perguntar para os devs. Então, é sempre estar ali em contato com eles, faz uma tela, pergunta para o dev, funciona desse jeito? E a minha dica é realmente grudar nos desenvolvedores e tentar realmente aprender o máximo. Então, se ele fala que não dá para fazer alguma coisa, pergunta por quê, anota para depois você pesquisar, conversa com outras pessoas sobre. Então, é uma coisa que você vai aprendendo também aí à medida que você vai trabalhando com eles. E software Ô, de Débora, desenvolvimento de e aí layout? fizeram uma pergunta, agora acho que você vai responder isso, me desculpa. Essa Tudo coisa bem? que você falou de criar base, né? Como seria essa base? Saber criar protótipos para conversar com o desenvolvedor? Das Não, aí não. possibilidades? Não, isso é legal também, porque, mas aí a gente está falando de UI. Essa base aqui é mais para entender assim, é possível fazer alguma coisa ou não? Entender que, por exemplo, para eu colocar um botão ali, ele vai precisar ser alimentado por alguma coisa, que normalmente é uma API, é um back. É umas coisas que você vai pegando também à medida que você está lá. Assim, quando eu migrei, eu tinha muita preocupação se eu tinha que saber código ou não, e isso me travava. Então, eu vou falar com vocês, não precisa saber, mas assim, seja essa pessoa curiosa que vai perguntar. Mas é legal sim você fazer um protótipo bem estruturado para perguntar para o dev, porque às vezes na cabeça dele ele está entendendo que é outra coisa, você está querendo X, ele entendeu Y, então também é importante. Tem mais alguma? Pode passar? Pode sim, pode sim. Pode. E o software de desenvolvimento de layout, que são os principais, Figma, Adobe XD e o Sketch. Eu coloquei em ordem aqui do mais acessível para o menos acessível, porque o Figma, ele é gratuito, ele tem até versão paga para empresas, mas assim, para quem está começando, quem está fazendo freela, esse tipo de coisa, não precisa, né, dele pago, ele super atende e ele é muito legal. O Adobe XD, ele também tem a versão gratuita, mas ele é um gratuito um pouco mais restrito que o Figma. E o Sketch, que é o menos acessível, porque ele é pago e ele é só para Mac. Os três são muito tranquilos de aprender, sério. Se você já tem uma base, principalmente se você já veio aí do pacote Adobe, mexe no Photoshop, vai ser muito tranquilo para você. Eu, com 3 dias, já estava entregando o layout no Figma. Então, é bem tranquilo. Se você não tem esse background, mesmo assim vai ser fácil. Talvez você vai demorar 1 ou 2 dias a mais, mas não mais que isso, porque é realmente muito tranquilo. Tem muito tutorial na internet também, principalmente no YouTube, então é bem fácil. E onde estudar, né? A gente tem diversas possibilidades e são dúvidas que sempre surgem. Se você estiver migrando, eu indico fazer algum curso mais generalista para você entender quais são as áreas, sentir ali a temperatura, né, botar o pezinho na água, entender se é isso que você quer. Inclusive, o curso da Mentorama é super completo para isso, indico muito. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre cada um. Graduação. Não existe graduação de UI ou UX. O mais próximo seria design gráfico ou design de produto. Eu formei em design de produto, né? Então, na minha visão, eu acho que o design de produto está mais próximo do UX e o design gráfico está mais próximo do UI. Mas nada impede de você fazer o contrário e tudo mais. É uma área que tem muita gente que não tem graduação de design, né? Muita gente mesmo. É uma área que está muito aberta a profissionais de outras áreas. Mas se você está no ensino médio, está em dúvida se você deveria fazer graduação, eu acho que deveria, porque eu acho que lá na frente isso vai ser legal para você conseguir fazer uma pós, um mestrado, conseguir bolsa fora, enfim. Mas se você tem uma graduação de outra área, é super possível você migrar e utilizar o conhecimento que você já tem e adquirindo, e fazendo cursos, e pesquisando por conta própria, estudando. Se você quiser ter alguma coisa de mais peso acadêmico, tem pós-graduação, aí ao contrário de graduação, pós-graduação já tem muita pós voltada para UX, design estratégico, vocês dão uma pesquisadinha aí no Google, que tem muitas já. E a gente tem vários outros tipos de curso. E assim, curso é uma coisa que a gente vai sempre precisar fazer. Por mais que você venha de uma graduação, de uma pós, a gente sempre vai precisar fazer. Porque vai ter. É uma área que está sempre em constante movimento e vai ter aquele tópico específico que às vezes você não tem tanta experiência ou queria aprofundar mais na teoria. Então a gente está sempre estudando. E aí eu trouxe esse slide aqui para ajudar vocês a estudarem por conta própria também, se vocês quiserem tirar um print aí para ver depois. Tá bem misturado, tem UI, UX, tem conteúdo brasileiro, português e tem conteúdo de fora.
Os 2 primeiros livros são a bíblia mesmo do UX, né, que é o design do dia a dia do Donald Norman, e tem o Nome Faça Pensar do Steve Krug, e o design centrado no usuário do Travis, que também é muito legal. Tem o Refactoring UI, que é um livro digital que é muito legal também, que eu super indico, que vai falando várias coisas, várias dicas de UI. E o Atomic Design, para quem gostar aí de Design System, ele que começou com essa discussão. Artigos, tem muita coisa na internet para a gente pesquisar, para a gente. Muita coisa gratuita. Eu vou fazer uma menção honrosa aqui para o NN Group, que é a empresa do Norman e do Nielsen, que são os pais da usabilidade, né? E eles têm muito conteúdo gratuito, tem newsletter, tem vários vídeos também explicando várias coisas. Infelizmente, esse conteúdo está em inglês, mas vários conteúdos aqui embaixo, inclusive do UX Collective, Coletivo UX, Chief of Design, são conteúdos em português e que também são muito completos. A gente tem vários podcasts, eu trouxe aqui os principais, tem inclusive do NN Group, mas eu vou fazer a menção honrosa aqui para o Movimento X, que é um podcast brasileiro, criado por uma mulher, né, que é a Isabela, que ela é researcher na Log, e que é muito legal, tem muitas discussões muito interessantes, e também do Tecnopolítica, que ele é mais abrangente, tecnologia no geral, mas como a gente lida com tecnologia, eu acho que é importante a gente também ter essa questão crítica acima do que a gente faz. E tem o Instagram. A Nina Talks, inclusive, é uma parceira aí do Mentorama, tem muitos webinars dela, e ela cria conteúdos muito legais, já segue ela lá no Instagram. E eu deixo alguns outros muito legais também, mas aqui o da direita são Instagrams que são focados em UI. Então, eles dão muitas dicas de sombra, de gradiente. Então, é bom você dar uma olhadinha lá, já salvar para no futuro você conferir. E assim, gente, ninguém começa especialista, então eu sei que no início a gente fica assim muito ansioso, querendo abraçar o mundo, mas é realmente tentar não surtar. A dica é fazer um planejamento. Se você está querendo migrar, faça um planejamento. O que você vai colocar ali? O que você vai ler? Quais cursos você vai fazer? O podcast que você vai ouvir? Já faz esse planejamento para você ir aos poucos. Porque se você tentar abraçar o mundo, pode ser que você se frustre, não consiga, porque é muita coisa que a gente tem que fazer no dia a dia, e largue para lá. Então, é melhor você ir aos pouquinhos, né? Coloca um pouquinho do seu dia, assim, da sua rotina, para você estudar. Então, às vezes, meia hora antes de começar a trabalhar, ou meia hora depois do trabalho, e cria isso uma rotina mesmo. Se cerque do assunto, então siga as pessoas no Instagram, no YouTube, coloca o podcast para ouvir enquanto lava a louça, vai ser super legal para você, e peça ajuda e peça feedback, porque muitas vezes quando a gente está começando, a gente tem medo, né, de pedir ajuda, e é super importante a gente pedir. A comunidade é muito aberta, como eu estava falando mais cedo, né, é muito colaborativa, então peça ajuda, porque isso vai ser muito legal para você. Como começar? Eu deixei aqui alguns exercícios, né, copiar interfaces inteiras de produtos existentes. Isso é para exercício, não é para portfólio. Então, por exemplo, você pega o iFood, o Airbnb, produtos consolidados que a gente sabe que tem um foco em UX assim muito grande. Tira um print, coloca lá no Figma e começa a desenhar e tentar chegar assim no máximo assim de perfeição parecido com o que já existe. Isso vai te ajudar a entender muitas coisas, a entender alinhamento, a entender espaçamento, qual tipo de estrutura é utilizado, o que acontece quando eu clico aqui, aí você vai começar a ter essa visualização, que inclusive é o segundo tópico, que é treinar o olhar para analisar componentes existentes. Então, a partir de hoje, quando vocês abrirem um aplicativo, um site, já comecem a perceber como que é o menu, o que acontece quando eu clico, como que é o botão, como que eles estão organizando essa informação. E aí você vai criando um repertório. Então, quando você for desenhar, isso já vai estar dentro do seu consciente e subconsciente. Propor similar ao invés de refazer produto consolidado, que é uma coisa que a gente estava conversando ali mais cedo, né? Eu acho que você refazer Nubank e Inter pode ser legal para um exercício, assim, mas para portfólio eu acho que não é tão legal. Primeiro, que tem muita gente já fazendo isso. Segundo, que você está criando uma comparação desleal, né? Porque são times muito estruturados e que já estão baseados em dados realmente há muito tempo. Então, a minha dica é que já que você vai
né, gastar um tempo fazendo um portfólio, por que não gastar esse tempo com pessoas que estão precisando? Então, ONGs ou projetos sociais, ou um amigo, ou um pequeno empreendedor, que aí todo mundo ganha. São pessoas que não vão conseguir contratar um profissional e você consegue ajudar. Então, é meio que fazer girar, sabe? Então, a pessoa te ajuda e você ajuda ela. E vai ser muito mais legal você ter um case que realmente existe, sabe? Então, uma ONG, por exemplo, tem problemas específicos e você está solucionando aqueles problemas, sabe? Então, vai ser muito legal. Inclusive, no curso do Mentorama, né? Tem essa parte toda de criação de portfólio, que é muito legal também. Bom, deixei aqui algumas referências para layout, para vocês também tirarem print e depois darem uma pesquisada. Vou falar um pouquinho aqui sobre o Mobbing, que é esse terceiro, que é muito legal, que ele tem as telas de vários produtos que existem. Então, quero ver todas as telas do Uber. Aí você joga lá Uber, ele vai mostrar todas as telas para vocês. Então, é muito legal para a gente conferir coisas, conferir, às vezes, fluxos que vão depender de você colocar. Por exemplo, fluxo de pagamento. Às vezes, para ver fluxo de pagamento é complicado, você tem que pagar para ver, né? Então, ele vai ter tudo lá. E de conteúdo tem o UX Library e o Vagas UX Guia do Product Designer, que apesar do nome ser UX, e assim, é um repositório gigantesco de muitas dicas legais, muitas coisas legais, então eu indico super vocês irem lá procurar. Vou falar aqui agora sobre alguns fundamentos do design visual, de uma forma assim, mais abrangente, né? Cores, tipografia, ícones e grids. Então vamos começar com cores. Cores é um assunto muito denso, mas eu resolvi trazer aqui alguns pontos que podem ajudar para quem está começando. Então, uma coisa que é difícil para a gente que está começando é entender combinação e contraste. Então, uma dica é usar o círculo cromático. Ele é uma ferramenta. Não quer dizer que se você não siga ele está errado, mas ele pode te ajudar a realmente fazer essa combinação e esse contraste. Aqui é só para a gente visualizar. O círculo, ele ajuda você a entender essa questão, né, do que é harmônico e o que tem mais contraste. Então, por exemplo, nesse caso aqui de baixo, não sei se dá para ver meu mouse passando, ele está usando cores opostas no círculo, que é o laranja e o azul. Isso por quê? Porque ele quer chamar a atenção do botão. Então, quando você quer chamar a atenção para um botão, para uma área, para um banner, alguma coisa assim, você pode utilizar cores opostas, porque aí o olho vai ser direcionado ali na hora. Então, é bem legal. Principalmente quando você está falando de conversão, de venda, é legal chamar atenção. Mas se você está querendo criar, às vezes, uma atmosfera um pouco mais, né, mais neutra, assim, você pode usar cores que são uma do lado da outra. Todas as cores que são do lado da outra são harmônicas e vão casar super bem com qualquer layout. E aí tem vários outros tipos de combinação, vocês podem dar uma pesquisada aí e pode ajudar vocês a construírem, né, as paletas quando vocês precisarem. Uma coisa que a gente tem que ter atenção, principalmente quando a gente está começando, é contraste e acessibilidade. Então, a gente precisa de contrastes altos para a gente atender todo mundo. E todo mundo não é só quem tem alguma deficiência, às vezes você está sem óculos, às vezes é uma pessoa mais velha, a gente tem que pensar que tem que atender todo mundo. Então, o cinza com cinza, por exemplo, é complicado. Então, sempre tenta analisar se não dá para você escurecer um pouquinho do cinza da fonte e clarear um pouquinho o cinza do fundo, para a gente ter um contraste maior. O amarelo no branco não tem contraste nenhum. Se for, por exemplo, um fundo, se for uma ilustração, alguma coisa assim, não tem problema. Mas se você fizer botão, alguma ação com amarelo no branco, é complicado. Eu não indico, faça com preto, né? Amarelo com preto, aí sim tem acessibilidade. E esse terceiro caso é o caso que acontece assim, muita gente que não vem do design, às vezes acha que esse terceiro é um contraste alto porque ele dói no olho, sabe? Você colocar duas cores muito vibrantes uma em cima da outra. Mas, além do contraste ser baixo, essa cor vibrante ainda incomoda o olhar. E aí vocês podem estar se perguntando, como que eu sei que algo é acessível? A gente tem algumas ferramentas, eu deixei aqui a minha preferida, mas tem vários plugins, inclusive tem plugin para o Figma que chama Star, que vocês podem dar uma olhada. Mas eu acho essa ferramenta aqui a mais didática e a mais fácil de entender. Então, basicamente, ela calcula para você esse contraste. Então, você vai colocar a cor do código, o código da cor, desculpa. Então, todas as cores têm um código. Então, você vai colocar o código da cor do fundo e o código da cor da frente, que normalmente é o texto. E aí, ele vai te dar o valor daquele contraste.
Os 3 azinhos é que tá ótima. O 3 azinhos é o máximo que você tem. E você precisa ter, no mínimo, um azinho. Então, ele já vai te dar isso. E eu acho super legal você conseguir também visualizar o porquê que aquela cor não tem contraste, porque isso aqui vai variando. Assim, é muito legal, eu indico vocês darem uma olhadinha. E se vocês forem precisar criar uma paleta, tem aqui algumas dicas também. Tem uma regrinha, que é a regrinha 60-30-10, que ela, igual, como o ciclo cromático não está escrito em pedra, você não precisa seguir ela sempre, não está errado se não seguir, mas ela pode te ajudar, principalmente quando você quer chamar atenção para alguma coisa em específico. Então, normalmente você escolhe 2 cores dominantes, uma mais que a outra, e a terceira que é a cor de acento. Então, nesse caso aqui, por exemplo, uma landing page, que é um caso que você está muito focada na pessoa clicar no botão, que é a conversão, pode te ajudar. Mas vai acontecer em alguns casos, você não vai conseguir aplicar essa regra, às vezes pelas cores da marca, enfim, como que é o manual. Mas cartela de cinza é uma coisa que normalmente a gente precisa criar. E varia aí, mais ou menos, entre 4, 5 a 6 cinzas. Eu gosto de usar 5 cinzas, pelo menos. E a gente tem as cores de status também, que seriam as cores de acerto, erro, atenção, dúvida, ou enfim, o que precisar de status ali. E as cores de apoio. As cores de apoio, provavelmente você vai ter no manual, né? Porque tem muito manual que já vem cores de apoio mesmo, assim, para outras funções. E aí você pode usar isso para gráfico, para ilustração. Mas caso não tenha, caso seja uma paleta bem rígida, você pode tentar propor essa paleta de apoio e depois aprovar com o brand, ou com o cliente, ou quem for. E a dica mora, assim, é não usar preto puro. O preto puro é esse preto 000, né? Como eu falei, todas as cores têm um código. E o preto 000 é o preto puro. Então, a gente não usa, ele não dá uma ideia muito profissional, assim, se você estiver achando que seu layout está estranho. Experimenta trocar o preto puro pelo cinza escuro, você vai ver a mudança que acontece. Ele tem um contraste muito alto, então ele não é legal de visualizar. Então, é só você escolher um preto escuro que já vai estar 100%. E aí tem alguns lugares que vocês podem buscar algumas paletas. Tem gente que é contra paletas criadas e tudo mais. Eu acho que para quem está começando é uma mão na roda, e você também não precisa pegar a paleta e aplicá-la direto. Às vezes você pega uma paleta e só dá um ajustezinho ali e consegue utilizar. O primeiro, na verdade, é um gerador de paleta, que pode te ajudar também, porque ele gera muitas cores. Então, às vezes você pode escolher umas corzinhas ali, talvez dar um ajuste, mas eu acho que ajuda muito quando a gente está começando, porque realmente é difícil. Aí, Caio, eu acho que agora é com você. Sim, exatamente. Tem muita gente perguntando aqui, eu já quero que você responda uma pergunta que eu achei muito legal. A Vanessa perguntou, realmente existem profissionais de várias idades nesse mercado? Ele é aberto para pessoas de diferentes idades? Aberto. Super aberto. Tem gente de todas as idades. Tem muita gente migrando depois dos 30, depois dos 40, né? Inclusive, tem profissionais que eu até esqueci o nome, que tem alguns vídeos no YouTube sobre migrar para UX depois dos 30. Depois Olha, eu vou dar uma pesquisada para falar com vocês, eu esqueci o nome. Tá vendo, Vanessa? Sua oportunidade, não perde não. Vamos lá. Algumas pessoas estavam perguntando, pode falar. Não, é que eu vi ali, é aberto para menor de idade, eu tô lembrando que a minha ex-estagiária entrou com 17 anos. Não sei se Olha Bruna só. está aí. Beijo, Bruna. Tá vendo? Então, realmente, assim, quantos anos você tem? Eu não sei quantos anos o Victor tem, mas eu acho que para quem tá com 16 anos, começar a estudar, para começar a ganhar experiência, freelancer, acho que não exige idade. Você acha, Débora, que a pessoa pode começar a trabalhar de freelancer? Acho super tranquilo, super tranquilo. E tem muita demanda. Tem muita demanda para freela, gente. Assim, é o tempo inteiro. Então, assim, é realmente um mercado que está precisando. Que legal. Então, realmente aberto para várias pessoas, perfis, pessoas, Sim. Tem muita gente, a gente brinca, nossos alunos, né? Muita gente de biologia, de psicologia, de história. Você mesmo comentou, né? Que algum conhecido seu que era de história migrou para parte. Meu namorado, ele é formado em História e ele trabalha com Service Design atualmente. Então, assim, é gente de todas as áreas mesmo. Realmente, muito legal. E eu queria apresentar um pouco para o pessoal por que você estudar isso, né? O que é importante dentro do curso e o que isso vai te levar no mercado. Qual a importância que isso vai ter para você como profissional, tá bom? Nosso programa Profissão XY, ele tem aí 80 horas de prática,
tá bom? Envolvendo as partes especiais, workshops, palestras ao vivo, hackathons, atividades especiais e 38 horas de teoria, tá? Lembrando que a teoria você pode fazer no seu ritmo, ok? A gente tem 3 blocos no curso. A primeira parte seria o Web Design para Iniciantes, que é o UI, né? Que muita gente tem essas perguntas. Seria o UI Design para Iniciantes. Você vai trabalhar realmente a interface. Para quem ainda não conhece, não sabe mexer, não conhece conceito, como a Débora falou, de cor, de entender diagramação, entender espaçamento, fonte. Então você vai estudar realmente a parte da composição de um layout, o que envolve isso, por que escolher determinadas cores, ou por que escolher determinadas fontes, como estruturar exatamente onde ficar a imagem, para que lado vai olhar a imagem. Tem muito detalhezinho que você vai estudar em cima disso, criando interfaces, e lembrando que são interfaces que você pode aplicar futuramente onde você queira, né? A gente foca em interface digital para mobile, para web, você pode aplicar isso de repente numa interface de um produto físico, ou numa vitrine, de repente você vai criar, já trabalha em algo, uma empresa, e precisa agregar valor, criar um projeto, mostrar como vai ficar visualmente, você consegue também. Aí tem inúmeras possibilidades, tá? Para você entender o conceito do design em si, certo? E já no módulo 15 é legal ressaltar que a gente tem um módulo focado em Behance. Como você atuar antes de você terminar o curso. Já na primeira parte, você já está aí se mostrando no mercado como freelancer. É possível, a gente tem muito aluno que já está aí na área, 66% dos nossos alunos, antes de terminar o curso, já estão aí trabalhando como freelancers ou na área mesmo. É muito legal isso. Então a gente se preocupa muito, tá bom? A gente vai ter a parte de UX Design, que é realmente essa parte de pesquisa, estudo, teste AB, teste com o cliente, research, usabilidade do produto, entender as leis principais de UX se aplicam não só no mercado brasileiro, mas também fora do Brasil. Então é legal que você vai trazer essa experiência, né? Nossa mentora até de UX Research vai trazer a experiência da América Latina, que te abre outras portas, outras oportunidades. Montar um portfólio, como é montar um portfólio em UX, quais são os entregáveis, né, como usar isso no dia a dia. Então são todos projetos focados no mercado. Então a gente vai desenvolvendo coisas reais da demanda do mercado e você vai desenvolvendo um portfólio real, né, diferente do que a Débora falou, eu criei isso, tentei criar. Não, você vai realmente colocando a mão na massa no que é usável, tá bom? E aí o terceiro bloco vai ser o Figma, que vai te ensinar a principal ferramenta aí, a mais acessível do mercado, realmente muito usada. Todos os profissionais que estão aqui com a gente, eles sempre comentam do Figma. Por ser gratuito, com o Lucas, você vai aprender com o Lucas, tá? E são 9 módulos bem legais, e depois tem o módulo bônus. A gente brinca design em 45 minutos. Porque o UX, ele é isso, às vezes atendendo, precisa mostrar para o cliente como ficaria alguma coisa, e tem que se virar ali nos 45, né? Não nos 30. E realmente você acha, Débora, que Figma é uma porta de entrada como software para o mercado? Gente, eu amo o Figma, eu sou suspeita para falar. Eu acho ele uma ferramenta incrível, assim. E é engraçado que até cliente fica, assim, assustado com o Figma. Ele fala, meu Deus, tem todas essas possibilidades, e tem mesmo. E, gente, é muito tranquilo o Figma, sério. Não precisa ter medo. Só vai. Que legal. Então a gente realmente montou com esses 3 blocos muito importantes para quem quer ser um profissional de UX UI. E aí, ao final do curso, você vai ter um portfólio legal, lembrando que você não vai ser um sênior do mercado, você vai ser um júnior. Tá, os salários variam, a gente pegou um salário de média da Cato, tá bom, para vagas de júnior, e você vai ter as principais habilidades e necessidades de um profissional de UX UI da área, hoje, de júnior. Então, o que o mercado espera que um júnior faça? Você vai conseguir mostrar isso já no portfólio. Então, a gente se preocupou com isso, um portfólio, uma atividade que demonstre para o mercado que esse aluno sabe fazer. E é legal que você vai com uma indicação. A Mentorama te leva com uma indicação, né? A gente não se vira no mercado. A gente realmente tem essa preocupação de te preparar com o centro de RH, marcar entrevista com os nossos parceiros e te levar para fazer entrevista como indicação da Mentorama para aqueles alunos que se destacam, né? Fora acelerador de área que você vai ter também, onde você vai poder colocar junto com outros alunos, compartilhar projetos, compartilhar na comunidade. A gente tem o Telegram, a gente vai ter o Discord também, que está sendo preparado, muito legal. Então, uma oportunidade bem legal para você que está querendo entrar nesse mercado, tá bom?
Mais uma chance, o botão está aqui em cima, você vai clicar no botão, colocar nome, telefone e e-mail, nossos consultores já estão conversando com vocês, tá? Eu vou contar no próximo bloco sobre as incríveis formas de pagamentos da Mentorama, até para você que precisa ficar um tempo sem pagar, começar o curso sem investir muita grana, você consegue também. Às vezes para migrar de área, né, Débora? Às vezes a pessoa tem, mas eu não vou migrar, vou ter que investir muito agora, a gente tem aí um plano bem legal para você, tá bom? Vamos continuar conversando, Débora? Vamos. Vamos lá. O pessoal, como o Victor falou, eu sinto que precisaria de uma espécie de pai ou mãe para me explicar literalmente tudo dessa área, porque, sério, eu tenho muita insegurança. Olha, quem quiser depois, tem, além dos webinars com a gente, tem até aluno nosso já presente aqui. É difícil você acreditar em algo que você ainda não viveu, que você ainda não viu, né? Mas tem muito feedback de aluno também no site, tem no Facebook, Instagram, você pode ir lá seguir as pessoas, conversar sobre a Mentorama, tem outros webinars também. A gente quer realmente te passar essa segurança, porque é o que a gente tem, almeja no mercado, teu sucesso, não o nosso. Tanto, Débora, que o pessoal brinca, né? Ah, mas não é vitalício? A gente não, de jeito nenhum. A gente não quer um aluno vitalício com a gente quer que em menos de 2 anos você já esteja no mercado aí trabalhando e ganhando dinheiro com isso. Então é realmente o nosso foco como empresa. Vamos falar sobre tipografia. Vamos lá. Gente, tipografia também é um assunto muito denso, mas eu trouxe aqui o que a gente precisa saber principalmente. Então, os 4 tipos de fontes mais comuns que a gente tem é com serifa. Serifa é essa perninha aqui que tem no C, ali no S, no A, que normalmente é utilizada para impresso, né? Livros e tudo mais, mas a gente não usa ela para o digital, ela não funciona muito bem no digital. Então, normalmente a gente usa sem serifa. Dentro do sem serifa tem muitas outras fontes, mas a gente costuma usar esse tipo, né, de fonte. A cursiva, que é essa tipo escrita à mão e tudo mais, a gente não costuma usar, ela tem uma leiturabilidade ruim e não é muito acessível. E a gente tem as chamadas fontes de display, que essas variam muito e elas muitas vezes elas são mais assim, mais trabalhadas, como essa que eu coloquei aqui de exemplo. Dependendo, dá para usar alguma como título, alguma coisa assim, mas assim, na dúvida, vai na sem serifa. Inclusive lá no Google Fontes, quando vocês vão pesquisar, tem esses quatro tipos. Então, quando você estiver pesquisando alguma para site, só marca lá filtrar por sem serifa, que você já vai estar encaminhado. Falando sobre texto, assim, em entrelinhas, por exemplo, quando a gente baixa uma fonte, ela já vem com uma entrelinha, que é basicamente essa distância entre uma linha da outra, já pré-definido. Mas às vezes ela vem, ou ela vem errado, ou ela vem muito grudadinha uma com a outra, e às vezes a gente vai consertar e cai nesse segundo caso aqui. Então, como que eu chego no meio termo? Tem uma dica, que é você pegar o tamanho da fonte vezes 1,5. Tem gente que faz vezes 1,2 para texto, mas eu gosto de fazer 1,5 para os dois, mas aí fica a critério de vocês. E aí vocês devem estar pensando, tenho que fazer conta todas as vezes? Não precisa. Toda vez que a gente vai criar um arquivo, a gente cria estilo de texto. Então, na hora que você vai criar, você já cria com a entrelinha já selecionada, então você vai fazer isso uma vez só. E de toda forma, todos os campos do Figma e do Sketch, o do XG eu não tenho certeza, mas todos os campos numéricos é possível fazer conta no próprio campo. Então, você só coloca lá, por exemplo, 16, asterisco, 1,5, dá Enter que ele faz a conta para você. Então, isso é uma mão na roda, ajuda muito no dia a dia. E vai ajudar vocês a construírem essa entrelinha aí, que é fácil de ler, né? Que vai ajudar o usuário a ler direitinho. Alinhamento, normalmente a gente usa alinhamento à esquerda, à direita, nem justificado a gente usa. O alinhamento central é para a gente usar com cuidado. Então, espaços delimitados, tipo botões, ou títulos curtos, ou até mesmo, assim, alguns textinhos menores, mas a gente evita, assim, no geral. Mas ele não tem problema, é só usar com cuidado. Largura de bloco de texto, e a gente está falando mais para o web, né? Porque no mobile a gente não tem esse problema, porque o tamanho de tela é pequeno. Mas é porque quando a gente está começando a fazer layout, às vezes a gente acha que tem que preencher tudo, de um lado ao outro. E aí acontece da gente fazer esse texto que é largura full, né? De um lado a outro. E isso não é legal, porque a pessoa tem que ficar fazendo assim para ler, sabe? E se ela não faz com a cabeça, ela faz com o olho e é cansativo. Imagina também que tem gente que tem tela widescreen, né? Então ela vai ter que percorrer esse caminho muito grande. Então, a gente costuma deixar ele ali numa largura confortável, o suficiente para não parecer tipo um poema com
poucas palavras em cada linha, e que também não vá de uma largura a outra. Tem algumas dicas de seguir caracteres, mas eu gosto mais de ir no bom senso mesmo, assim. Quando você vê que tem, tipo, 5 palavras só na linha, aí você tá vendo que tá pouco mesmo, né? Então, é só você aumentar ali um pouquinho. Eu deixei aqui também os tamanhos que a gente costuma usar, porque eu sei que quando a gente começa, a gente fica muito, né, ligado a essas questões técnicas com medo, sabe? Então, vocês podem tirar print para salvar para vocês. Normalmente, o tamanho 10 a gente não usa, porque ele não é acessível. A gente usa a partir do 12. E o 12 a gente usa com muito cuidado, é só para legenda, alguma coisa, um asterisco, alguma coisa bem pequenininha. Normalmente, a gente usa o 16 para texto, porque ele é o mais confortável. O 14 não está errado, mas o 16 ele é mais confortável. E aí você tem ali os dois tamanhos também para você brincar ali no layout. Então, é bom que tenha. E aí não varia muito de web para mobile, para variar é que na web permite textos maiores, né? Então, você pode usar para títulos um tamanho de fonte maior. E algumas boas práticas, que é a quantidade de fontes, não usar mais que 2 fontes. O ideal é que você use uma só, mas pode acontecer de, por exemplo, a fonte principal do cliente ser uma fonte muito elaborada, então você usar ela só em título e usar alguma outra fonte mais neutra para texto. Esse pode ser um cenário. Mas, assim, idealmente é um tipo de fonte só. Evitar palavras órfãs, que é aquelas palavrinhas que sobram no final do parágrafo, às vezes sobra uma palavra, e isso compromete também a leitura, a gente evita. E o cuidado no uso da caixa alta, porque ele também tem um certo problema de leiturabilidade, então a gente usa ele em casos específicos, em textos menores, tenta não fazer títulos grandes com caixa alta, porque realmente compromete a leitura. E onde que eu busco fonte? Eu coloquei aqui 3 lugares, mas o meu preferido é o Google Fontes. Acho que ele já resolve todos os problemas. E ele tem aquele tipo de filtragem que eu falei com vocês. Então, vocês já podem ir lá e conferir que eles têm muitas fontes legais. E aqui eu vou falar de hierarquia visual, que é um assunto super importante, para vocês pesquisarem mais depois. Como que, a hierarquia, por que é importante a hierarquia? Porque os usuários não leem, a gente escaneia. Então, a gente está buscando as nossas informações. Então, a hierarquia faz com que eu busque essas informações de uma forma mais inteligente, mais rápida. E como que eu faço isso? Através de tamanho e peso de fonte, através de cor, de contraste, e proximidade e espaço em branco. Eu vou falar disso no próximo slide. Só para a gente visualizar aqui, por exemplo, essa aqui é uma hierarquia que ela foi feita de tamanho e peso, basicamente. Aqui eu tenho ela maior, com peso maior, e aqui ela diminui e assim vai. Aqui é um exemplo de hierarquia que auxilia na encontrabilidade utilizando agrupamento e espaço em branco. Então, se tem muita coisa grudadinha, você não consegue enxergar direito, sabe? É muito difícil você conseguir visualizar. Então, o espaço em branco, ele é um elemento e ele ajuda a encontrar mais fácil as informações. Aqui do lado tem um exemplo mais prático sobre uma aplicação dessa hierarquia visual. Então, no primeiro, eu teria que ler tudo, e no segundo, eu já bato o olho e já sei o nome do óculos e já sei o preço. Então, já bati o olho e já entendi. Então, essa daqui é uma hierarquia bem aplicada. E nesse caso, ele só usou tamanho e peso de fonte. Agora, a gente vai falar sobre iconografia. E por que os ícones são importantes? Eles são de fácil memorização e reconhecimento, fácil localização na tela, localização rápida, economia de espaço na tela, internacionalização, que eu deixo um asterisco, porque se eu estiver lidando com cultura diferente, é sempre bom confirmar se naquela cultura aquele ícone significa aquilo mesmo, e afeto emocional. Bom, uma coisa que a gente costuma errar quando a gente está começando é que a gente quer inovar demais em tudo e colocar informação demais em tudo. Isso acontece muito com ícone. Então, a regra do ícone é meio que a regra do minimalismo, assim, o máximo de informação com o mínimo. Se aquele elemento está ali, mas ele não vai me ajudar no reconhecimento daquele ícone, ele não precisa estar ali. Por exemplo, eu não preciso ver todas meu Deus, esqueci o nome. As cordinhas aqui da vela para saber que ele é um barco. E agora vamos imaginar esse aqui e esse aqui diminuído. Qual que é mais fácil de enxergar? Aí você tem que pensar que a pessoa pode estar no meio da rua, ela vai estar com, às vezes, o sol batendo direto na tela. Então, a gente tem que pensar que tem que ser o mais simples possível para a pessoa reconhecer rápido.
Outra coisa que a gente costuma errar é consistência com ícones. Então, se eu tenho ícones preenchidos, eu sempre uso eles todos preenchidos. Se eu tenho eles de linha, eu uso eles todos de linha. E não só isso, mas, por exemplo, se eu estou usando ícones que são mais fofinhos, mais arredondados, eu mantenho. E a mesma coisa, se eu estou usando ícones mais pontudos e tudo mais, eu também mantenho. E tento manter também a largura, né, da linha e tudo mais. É para deixar ele realmente padronizado. Esse é o ideal. E familiaridade, que basicamente é não quebre convenções e reconhecimento ao invés de aprendizagem. Isso é quase uma heurística aqui de UX, inclusive, que é a gente fazer com que o usuário reconheça ao invés dele ter que aprender. Então, por exemplo, se lupa é um ícone para busca em todos os lugares, por que eu vou criar um ícone diferente para isso? Eu vou fazer meu usuário ter que aprender a buscar no meu aplicativo. Então, o ideal, na verdade, é que a gente reconheça o que são padrões que as pessoas estão usando para eu aplicar, porque aí o usuário vai achar fácil, ele já vai entender como é que funciona. Então, a gente não quebra esses padrões. Se a casinha já é o ícone de home, né, da página inicial, eu mantenho. Se a impressora é o ícone para imprimir, eu mantenho. E assim vai. Alguns lugares para buscar ícones, tem o Flat Icon, The Non Project, Iconate, e tem a própria comunidade do Figma, que o Figma tem uma parte lá de community, que tem muita coisa legal e tem muitos pacotes de ícones também. Agora, mudando de assunto, a gente vai falar um pouquinho sobre grid. E, gente, eu estou passando aqui rapidinho, porque a gente não tem muito tempo para aprofundar nesses assuntos. Então, eu indico que vocês estejam anotando aí para depois aprofundar mais. Eu vou falar um pouquinho sobre grid. Normalmente a gente usa, principalmente para aplicativo, o grid de 8. O que isso significa? Significa que tudo que eu for criar, ele vai ter que ser múltiplo de 8. Às vezes, a gente abre uma exceção ali para múltiplo de 4. Tipo 12, 20, o próprio 4, mas assim, normalmente ele é por 8. Se eu construo tudo com base no 8, as distâncias, todos os componentes, ele já vai ser um grid natural e ele já vai ser super responsivo e a gente vai ter uma fluidez melhor no conteúdo. Então, aqui é um exemplo. Normalmente, a gente padroniza também essas distâncias. Então, distâncias sobre assuntos, sobre o mesmo assunto, é sempre 16. Quando eu quero ou mudar de assunto ou utilizar um espaço em branco maior para chamar atenção, eu uso 32. Então, vai ficando tudo meio que já certinho. Você não precisa ficar pensando em todos os espaçamentos, porque esses espaçamentos já vão ter sido padronizados, né? Ou por você, ou já vai ter sido padronizado na empresa que você entrar. E aí, aqui para a gente mostrar um pouquinho aplicado, eu vou falar sobre alinhamento, espaçamento e também sobre esse grid de 8. Vamos começar aqui na lateral esquerda. Normalmente, quando a gente está começando, a gente não deixa espaço em branco, que é isso que eu estou falando já algumas vezes, né? Espaço em branco é importante. E espaço mesmo para as coisas, deixa tudo grudadinho. Então, o ideal é que a gente dê um espaço mesmo, ainda mais botões, tudo que for clicável, é importante ele ter um tamanho maior. E aqui, por exemplo, eu já deixei o tamanho já múltiplo de 4, né? Que é aquela exceção que eu falei com vocês. Isso acontece muito para ícone, muitas vezes a gente faz os ícones muito grudadinhos com container, né? Que é talvez a bolinha que está atrás ou o quadradinho. Então, a dica é que ou diminui o ícone de dentro ou aumenta o container para não ficar grudado. E aí, eu construí essas duas telas aqui para mostrar para vocês a diferença, assim, quando você pensa no alinhamento, no agrupamento, no espaçamento e tudo mais. Então, aqui vocês podem ver por essa linha vermelhinha que ele não está nada alinhado, nada alinhado. A gente também vê que esse botão, ele não está nem ligado com a parte de cima, nem com a parte de baixo, ele está solto no meio da tela. E eu não estou utilizando os elementos de tela. Nesse caso aqui é um Android. Então, por exemplo, aqui eu estou usando a Status Bar, que é essa barrinha de cima que tem a hora e tudo mais. E eu estou usando a Nav Bar, que é essa barra aqui de baixo. É importante colocar isso no layout? Porque ele come espaço da tela. E também porque eu acho que é mais fácil de visualizar também. Mas principalmente porque ele come espaço da tela. Então, aqui eu peguei esse layout e eu coloquei ele numa estrutura organizada, com padrões. Então, normalmente a gente cria uma margem, que normalmente é de 16 pixels, porque ele é um tamanho ali confortável, que não come tanto espaço da tela. Então, vocês podem perceber que tudo que é conteúdo, ele está dentro, respeitando essa margem de 16. O que sangra ali?
É fundo, normalmente fundo. Às vezes você quer colocar uma imagem maior, assim vai depender, mas normalmente são essas coisinhas mais de fundo mesmo, background. E aqui, por exemplo, todos os espaçamentos estão seguindo a mesma lógica. Então é 16, 16, 16. Aqui eu também estou dando um espacinho entre o Radio Button e a opção. Radio Button é essa seleção única. E ele está maior um pouquinho também, como vocês podem ver. E o botão, eu já criei essa regrinha. O botão é sempre 40 pixels da Navibar. Então, não importa a tela que seja, se eu criar essa regra, ele vai seguir. Então, aqui é mais uma aplicabilidade mesmo dessas questões de alinhamento e espaçamento. E aí, falando um pouquinho sobre a área clicável, quando a gente está falando de mobile, é muito importante que a gente preste atenção nisso. Então, muitas vezes a gente erra por deixar as coisas muito pequenas. A área clicável, pelo menos o considerado aí bom para ser clicável, é 44 pixels. Preciso fazer tudo 44 pixels? Não necessariamente. Eu também não preciso fazer o desenho do ícone 44 pixels, por exemplo. Mas a área clicável é interessante que seja pelo menos 44. Caso seja um caso é ótimo, né? Mas em caso que isso não é possível, por exemplo, você não vai fazer um botão de radio com 44 pixels, vai ficar enorme. Mas aí eu aumento a área clicável de alguma outra forma. Nesse caso aqui, por exemplo, é aumentando lateralmente. Isso aqui é um caso, por exemplo, de que se deve conversar com o dev, com o desenvolvedor, e deixar isso também documentado, para o desenvolvedor entender que toda essa área aí tem que ser clicável. E por isso também é importante você ver o que o desenvolvedor fez, para ver se ele realmente aplicou aquelas coisas que você deixou lá documentado. Então, é só prestar atenção mesmo na questão da área do clique, porque o nosso dedão, né, tem tamanho de dedão muito diversos. Então, a gente tem que lembrar que tem gente que vai ter dificuldade em clicar em áreas pequenas. E aqui, passando já está chegando no finalzinho, falando sobre design acessível, porque é super importante que a gente preste atenção nisso. Então, a gente tem a gente tem que prestar atenção em diversas coisas, né? Então, a gente tem daltonismo, deficiência visual, motora, auditiva, neurodiversidade, autismo, dislexia. Cada item desse vai gerar necessidades que você precisa aplicar no seu layout. E como que eu sei disso? A gente tem as guidelines, que é do World Wide Web Consortium, que chamam de WCAG, mas é o W3C, e ele tem as guidelines lá. Não vou mentir, dizer que é fácil ler essas guidelines, porque não é. É muita coisa, e tem muita coisa da acessibilidade que também é no código. Mas é importante a gente saber, e é importante vocês conversarem com os devs também para ver o que é possível fazer. Algumas dicas aqui de acessibilidade para UI, especificamente, que vocês já podem começar aplicando, é não usar somente cor para informar. Então, nesse exemplo aqui, a única coisa que está me falando que esse campo aqui está errado é a cor. Se eu sou daltônico e não consigo visualizar a diferença entre verde e vermelho, essa informação ficou perdida. Inclusive, as cores de Natal, né, que é o vermelho e verde, são as cores mais problemáticas, é o que tem mais gente que confunde no daltonismo. Então, o que eu faço nesse caso? Eu adiciono um ícone e eu adiciono um texto. E o texto é bom para todo mundo. É sempre bom já ter um texto explicando por que aquela área está errada, porque senão a pessoa vai só ficar perdida. O segundo ponto é colocar label, que é esse rótulo, no campo de texto. Então, eu não sei se vocês já repararam, mas tem alguns campos de texto que esse rótulo fica no mesmo campo. Então, na hora que você começa a digitar, ele apaga e você digita por cima. Isso não é bom para acessibilidade e também não é bom para a gente no geral, porque às vezes você está conversando com alguém, virou para o lado, esqueceu, voltou para mexer no celular, você tem que apagar o que você escreveu para ler, lembrar o que é aquele rótulo e voltar. Então, não é legal. Então, a gente sempre deixa ali do lado de fora, que também facilita para os leitores de tela. E o que eu já falei aqui com vocês, que eu vou bater na tecla de novo, que é de contraste e tamanho de fonte. Então, a gente sempre pensar no contraste e no tamanho da fonte que eu vou usar. Caio, acho que agora é com você também. Oi. Oi, tá me escutando? Perfeito. Sim. Débora, essa tela travou para mim, eu tava só te escutando. Oh, meu Deus. Será que isso aconteceu com todo mundo? Não, acho que eles estavam vendo sim, só para mim que travou. Mas tudo bem, já ajeitamos.
A galera elogiou muito, realmente. A gente já está indo para a parte de perguntas e respostas, então façam bastante perguntas aqui, tá bom? Vou colocar o Mentorama a favor, convidar a Débora para mais webinars. Olha só, com certeza. Vamos trabalhar nisso. Mas agora eu quero contar para vocês, para quem ainda não clicou no botão, ainda não viu qual é a oportunidade, não sabe qual é o presente, deixa eu contar para vocês qual vai ser o presente, tá bom? Antes de a gente responder as perguntas. Quem não participa do webinar, para ter toda essa estrutura de ensino dos 3 blocos, para ter a parte de centro de carreiras, workshops exclusivos, hackathons, a parte de entrevistas e preparação de portfólio, a parte do RH na parte de consultoria de carreira, entendendo qual é o momento seu hoje na tua carreira, o que você busca, e a parte das entrevistas, tal, toda a parte que envolve o programa, né? Quem não participa do webinar, geralmente costuma pagar esse valor que está passando na tela de vocês, tá? Uau, é bastante. Talvez uma profissão que vai mudar a sua vida, não seja. Mas para vocês que estão participando hoje do webinar, a gente está dando 60% de desconto no curso, para que vocês possam aí realmente iniciar. A gente tem um prazer enorme de ajudar vocês a iniciar na área da melhor maneira possível. Então vocês vão ter aí R$ 7.920 de desconto, gente. Se vocês não gostarem de economizar dinheiro, podem até depositar na minha conta, que eu não, se quiser pagar o valor inteiro, vocês podem pagar também, fiquem à vontade. Né, Débora? De repente alguém fala, não, mas é pouco desconto. Olha só. E a gente vai estar fazendo para vocês que estão assistindo o webinar, que clicaram no botão, que vamos conversar com nossos especialistas hoje, tá bom? Esse valor de R$ 5.280 é o valor do curso novo. O que está incluindo nisso, Débora? As aulas das 3 áreas, portfólio, você está incluindo consultoria de RH, workshops exclusivos, de atividades que você desenvolve, 3 entrevistas com o nosso parceiro de mercado, a parte também de treinamento para entrevistas de mercado, tem muita coisa legal. E a melhor parte é que a gente pode parcelar em até 12 vezes, sem juros, tanto no cartão de crédito quanto no boleto. Então, de repente, se não tem cartão de crédito, a gente também parcela no boleto. Uma oportunidade muito legal. Ah, ainda não está difícil para mim, o valor está um pouco alto, a gente pode parcelar no boleto em 18 e 24 vezes, olha só. São parcelas que no começo vão ser bem pequenininhas e depois você ainda pode, depois que você já entrar no mercado, você pode começar a adiantar as parcelas, realmente para entrar aí no seu bolso do jeito que cabe. A gente tem uma parceria com a Provi, que gera boletos, são créditos educacionais, 100% confiável, é uma forma muito rápida, que geralmente faz pela Provi. É um crédito muito rápido que a gente trabalha com eles. E a gente ainda tem uma oportunidade muito legal, Débora, olha só que oportunidade. Se você pudesse pagar 5% do valor de entrada, pudesse ficar 3 meses sem se comprometer com valor nenhum com a Mentorama, só você estudando, se desenvolvendo, se dedicando, e 12 meses de curso é para quem se dedica em torno de 3 horas por semana. De repente, se alguém que realmente quer se mergulhar nessa área, se dedicar, você pode fazer 6 horas por semana, 8 horas por semana, você pode mergulhar nessa área, tá? E aí 3 meses sem pagar, e depois disso você ainda pode parcelar em 12 vezes sem juros. É realmente uma oportunidade muito legal para quem quer isso, para quem quer uma oportunidade, para quem quer mudar de área. Acabou por aí? Não, que a Mentorama gosta. Mentorama não é pouca coisa, não. Então a gente está dando de presente para os 10 primeiros que se inscreverem, fizerem a matrícula hoje nesse webinar, clicar no botão, conversar com o nosso especialista e fizer a matrícula, a gente está dando de presente para vocês um segundo curso. Como é a Semana da Mulher, olha só que oportunidade, você pode presentear aí uma mulher amada na sua vida, ou de repente pode ser um homem também, que você tem um carinho especial, um filho, um tio, um sobrinho, alguém você pode presentear, ou você mesmo pode fazer esse curso, de repente você quer uma profissão XY e agregar valor da área de programação ou de games naquilo que você faz, você pode também aí participar e aproveitar essa oportunidade. Não acabou, Débora. A gente ainda está 30 dias de inglês gratuito na English Live, que é uma parceira nossa, para que você possa realmente mergulhar e se dedicar aí nessa área que realmente tem muito inglês, né? Tem muito termo em inglês, tem muita porta de fora de mercado mundial. Então a gente dá essa oportunidade, esse pontapé inicial para você também estudar inglês, para quem não fala inglês ainda. É um mês gratuito e quem quiser continuar estudando, a gente ainda dá 50% de desconto com a English Live. Então,
São praticamente 3 cursos que você está ganhando aí, um descontão na English Live, um descontão na Mentorama e um curso brinde. Olha só que oportunidade legal. Então, se você ficou com alguma dúvida, de repente, clicar no botão não significa comprar, significa só você conversar com os nossos parceiros. Então, você vai clicar, você tem que colocar o nome, telefone e e-mail. Se você não colocar o nome, telefone e e-mail, a gente não vai receber o seu contato. Os nossos consultores vão conversar com você, entender o seu período hoje, entender o que é necessário para você hoje, entender a fase que você está na sua carreira, o que é melhor para você, qual é o parcelamento mais adequado, quais são as opções, tá? E aí você participa e ganha esse descontão e o presente especial. Lembrando que está tudo incluso, parte de consultoria, de RH, parte de entrevista com os nossos parceiros de mercado, parte de portfólio, toda a parte de treinamento, tá bom? Tá tudo incluso, participe com a gente. Vamos para a parte agora de perguntas e respostas. Vamos lá, Débora, tem muita gente que mandou bastante pergunta. Quem estiver mandando pergunta ainda, ativa o sinal de interrogação. Vamos ver assim, tentar ver as mais gerais. Vamos lá. Eu posso ir vendo também? Pode, é que eu consigo ativar para a gente. Aparece para você modo PIR? Deixa eu botar uma pergunta aqui, ó. Essa pergunta, só para esclarecer se não ficou muito clara. A Camille perguntou o que é UX. Responde pra gente. UX é a área. Sim, UX é a área de experiência do usuário. Então, a área de UX ela é muito abrangente. Então, o UI ele está dentro de UX, mas o UX ele é muito focado em, o pessoal fala assim, sair do prédio. É realmente conversar com as pessoas, entender o comportamento. São pesquisas mais comportamentais. É para entender realmente quais são as dores dele. Então, é muita pesquisa, é pensar na jornada e estar sempre ali em contato com o usuário mesmo, né? Então, se você quiser aprender um pouquinho mais, tem um livro do Donald Norman, que é o Design do Dia a Dia, que é a bíblia do UX, e você vai entender direitinho como que funciona. Com certeza. Próxima pergunta aqui do Aliel. Como se aplica esse conceito dentro de agências de marketing e publicidade? Tem algum nome parecido? Você acha que tem essa vaga dentro de uma agência? Qual é a sua experiência? Sim, tem vaga dentro de agência. Eu saí do meio de agência já faz um tempo, né? Então a minha visão é de um tempo atrás. Eu não sei direito como é que tá hoje, mas eu vejo vagas em agências, né, de UX. E mesmo na última agência que eu trabalhei antes de migrar para a tecnologia, ela já era muito voltada para a tecnologia. Então a gente já tinha metodologias ágeis, a gente já fazia alguns ritos, só que ficava muito no UI, né? Não tinha muito a parte do UX mesmo, que é de ir a campo, testar. Mas eu vejo que as pessoas estão muito abertas para isso. Na época mesmo, a gente já estava tentando implementar, às vezes conversar, criar grupos, né, de conversa, de estudo. Então, se você trabalha em uma agência, você pode começar com isso também. Às vezes, propor de uma vez na semana, levantar um tópico de UX, que vocês possam depois aplicar. Eu acho que é super válido. Que legal. A gente tem uma pergunta aqui legal da Aline também. Ela perguntou, quem já é designer e já trabalha com branding e toda a parte visual de uma marca, é mais fácil migrar para UX UI, mas ser somente UI designing, como seria esse processo? Ela já mexe com Figma. Não, é super possível, inclusive tem muita vaga de design visual. E aí vai ter que, depende de cada vaga, vai ter que ler a descrição, mas pode ser que tenha algumas voltadas para o UI mesmo. Mas assim, falando num sentido do mercado, eu vejo que tem muita vaga que coloca UX e UI, mas no dia a dia você faz mais UI. Então não dispense essas vagas só porque você gosta mais de UI, dá uma lida, conversa com as pessoas, entende como que é o processo, e acho que também é válido você dar ali uma olhadinha ali no UX, vai que você gosta, então não dispensa, dá uma olhadinha. Que legal. Aí perguntaram para mim agora, quantas horas tem o curso? São 80 horas de prática, tá? De atividades práticas, eventos, encontros e 38 horas de teoria, tá bom? Próxima pergunta, Natália. Com esse curso, durante sua execução, tem algum atestado que comprova os estudos para conseguir estágio? Sim, Natália, a gente tem um certificado de horas teóricas e práticas, tá? Que vai comprovar aí que você fez o curso com a gente. Próxima pergunta. Então, se eu quiser ser UI designer, tenho que saber isso o que, Victor? Mas acredito que seja relativo à apresentação. De código, é que tem muita pergunta de código aqui, verdade. Tem que saber código, Débora? Relembra pra gente. Não precisa.
Mas é bom você grudar no dev só para você conseguir propor coisas mais viáveis e factíveis, mas esse é um caminho também, a trajetória. Próxima pergunta. Aqui, legal. O Pinaf. Oi, Débora. O que você considera um mínimo num portfólio para conseguir uma vaga júnior de UX UI? Vejo muitas vagas de pleno pedindo aí 3 anos de experiência ou mais. Acontece, né, o mercado. Mas, assim, tem muita vaga de júnior. E eu acho que é interessante no portfólio, o que as empresas estão que elas estão querendo saber? É mais o seu processo. Então, o porquê que você tomou cada decisão que você tomou. Então, é legal que você estruture isso no seu portfólio e, principalmente, que na entrevista você explique os motivos mesmo. Então, se você está buscando ali uma vaga que tem um pouquinho de UX, é bom, às vezes, você está fazendo um portfólio, mas testa com algumas pessoas, roda alguma coisa assim, para você ter uma base. E, às vezes, você também pode justificar que você seguiu aquele caminho baseado em alguma teoria, baseado no que o mercado já faz, mas assim, você tem que saber de onde que ele veio, não pode ser só tipo, eu quis, sabe? Mas eu acho que é isso, é fazer pelo menos um que seja mais aprofundado, com mais dados ali. Tem uma pergunta, acho que a gente já respondeu essa pergunta, Vanessa. Posso ter o UX UI? É que ela perguntou se o mercado é aberto a todas as idades. Só confirmando, é aberto mesmo, né, Débora? Pode, é super aberto. Vamos lá, mais perguntas aqui. O pessoal usou muito botão sem fazer pergunta. Aqui, ó, uma pergunta também do... a mesma, desculpa, Vanessa. Possuo 10 anos de experiência em criação gráfica, tenho 32. Posso migrar? Super dentro da área. Super dentro. Você talvez vai sentir mais facilidade aí com UI no início, mas nada impede que no futuro você também migre para UX ou para alguma área mais de pesquisa, mas super rola. Aí perguntaram, o Ricardo, Mobbing Design é gratuito? Eu uso ele gratuito. Eu não sei se ele tem uma parte paga, mas ele gratuito já super te atende. Show, mais uma. Você tem site de freelancer para indicar? Normalmente a freela vem até mim por rede mesmo de amigos, mas eu conheço o Orkana, que ele é daqui, e tem muita coisa lá sempre. Não é nem só de UI UX, né? Aí é geral, você vai ter que filtrar lá e tal, mas ele pode ser uma boa porta de entrada. Show. Mas... Ai, meu Deus. Vamos lá. Priscila, muito conteúdo de UI em inglês. Você indica algum conteúdo em português? Ela indicou uns livros já, né? Os livros, a maioria estão em português. Tem muito podcast também brasileiro, como estava lá, não sei se você conseguiu tirar o print, mas vai ficar gravado aqui, depois você pode voltar. Tem muito conteúdo no Medium, né? O X Collective, o X para Minas Pretas, Ladies da UX. Apesar de alguns nomes serem em inglês, quando você vai olhar o conteúdo é em português, então sempre dá uma olhadinha. Perfeito. E aqui tem muita gente perguntando do mercado, só que a gente acabou já respondendo. Galera, nos perdoa, nosso tempo está apertado. A gente gostaria de responder todos vocês, mas a gente já convida vocês também para participarem do nosso próximo webinar, tá bom? Segue a gente nas redes sociais, Instagram, mentorama.co, que lá você vai ter não só sobre esse webinar, mas sobre outros webinars também, tá bom? Novidades, conteúdos da área, próximos webinars, lançamentos, enfim. A gente cresce a rede de contatos legais, tem sempre vagas de emprego lá, oportunidades a gente sempre posta lá também, tá bom? E no canal do YouTube você vai ver não só este webinar, mas também outros webinars também. Débora, estavam perguntando seu arroba aqui, no LinkedIn, como é que as pessoas te encontram? Gente, eu vou passar o LinkedIn, porque eu não gero conteúdo no Instagram. O Instagram é mais pessoal. O LinkedIn é Débora SV, vocês podem me seguir lá que eu vou aceitar todo mundo. Débora SV. Aí lá eu costumo falar um pouquinho mais, eu posto algum trabalho que saiu, às vezes alguma coisa que eu escrevi. Perfeito, muito perfeito. Galera, então é isso, a Mentorama agradece de coração a participação de todos vocês. Foi realmente uma live incrível. Muito obrigado, Débora, por aceitar o nosso convite, por aceitar Obrigada essa oportunidade, tá bom? A galera participou muito. Quem sabe a gente se vê aí mais vezes também, Sim. Tá bom? E galera, Obrigada, participa com a gente. gente. Débora, um último recado aí pra galera. Como Tchau, assim? Um beijo, tá. Uma dica. Gente, muito obrigada. Eu tô muito feliz de ter, né,
ficado aqui com vocês esse tempinho. A dica é realmente não parar de estudar. E é isso. Muito obrigada. Perfeito. Muito legal, muito bom, galera. Grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Débora. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.